Olá, sou a Alana Mororó, curso o terceiro ano do ensino médio e estou aqui hoje para falar um pouco sobre bioquímica. Então, não deve ser surpresa para ninguém que todos os seres precisam de energias para viver. E existem duas biomoléculas que são responsáveis por isso, os carboidratos e os lipídios. Como o nome sugere, os carboidratos são feitos de carbono, e para cada átomo de carbono existem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Como o nome já diz, carboidrato. Nós podemos classificar o carboidrato com base no número de carbonos. Os mais comuns que a gente encontra são as trioses, com 3 carbonos, as pentoses, com 5 carbonos, e as hexoses, com 6 carbonos. Esses pequenos carboidratos, essas pequenas moléculas com poucos átomos, elas são como pequenas pecinhas de Legos que a gente chama de monômero. Os monômeros eles podem ser ligados como elos por várias pecinhas para fazer uma peça maior, o polímero. O monômero dos carboidratos, ele não importa quantos átomos de carbono ele tenha, a gente sempre chama de monossacarídeo. Monossacarídeo bem comum da gente encontrar, que é a glicose e a frutose. Eles são hexoses, eles têm 6 átomos de carbonos, e o que muda entre um e outro é só a forma de como esses átomos se arranjam. E aí, o que a gente faz com isso, que a gente chama de polímero? Os carboidratos que são formados pela junção de dois sacarídeos, a gente chama de disacarídeo. E se ele é formado por vários sacarídeos, a gente chama ele de polissacarídeo. Disacarídeos mais famosos que tem é a lactose, que tem muita gente intolerante à lactose porque não consegue separar os monômeros, não consegue separar os monossacarídeos. E a sacarose, que é super comum que a gente tem em casa. Os disacarídeos, os polissacarídeos, não podem ser usados diretamente, a gente precisa quebrar eles, as unidadezinhas de monossacarídeo antes. Então, para que eles servem? Existem polissacarídeos que são formados só para economizar espaço, que é muito mais fácil organizar vários monossacarídeos numa única molécula de polissacarídeo do que várias pecinhas soltas espalhadas pela célula. Polissacarídeos de reservas energéticas das plantas é o amido, enquanto que polissacarídeos das reservas de animais e outras coisas se chamam de glitogênios. Outros polissacarídeos têm funções estruturais, fazem parte das células do corpo dos organismos. Por exemplo, os mais famosos a celulose, que faz parte da parede celular das plantas, das glândulas. E também temos a quitina, que faz parte das paredes celulares dos fungos e que é esqueleto dos insetos. Mas mesmo economizando espaço, os polissacarídeos não guardam tanta energia quanto os lipídios. Lipídios são biomoléculas hidrofólicas, isso quer dizer que elas não gostam de água. E por não gostar de água, elas tendem a se juntar entre si e empurrar toda a água para longe. E aí elas ficam com a água grudada nelas e tomam menos espaço porque as moléculas hidroxílidas não gostam de água. Os lipídios são classificados em 2 grupos com base na estrutura deles, os ácidos gráficos e os ácidos esteróicos. Os ácidos gráficos são ácidos orgânicos com uma cadeia de carbono longa. Os ácidos gráficos são usados principalmente como reserva de energia, que no caso é a gordurinha que a gente tem, como componente das membranas celulares. Em forma de fósforos lipídios, eles podem ser também medidores químicos. E eles podem ser também agentes impermeabilizantes, como as ceras, principalmente as ceras vegetais, já que os lipídios não gostam de água. Já os trigliceróides são os lipídios que duram mais, que são bem menos flexíveis que os ácidos graxos. E tem 3 esteroídicos básicos que é bom ter em mente: o colesterol, que é matéria-prima dos restos dos animais, o fitosterol, que é o componente básico dos esteróis das plantas, e o ergosterol, que é a matéria-prima dos esteróides de fungos. Nos animais, o colesterol é convertido de várias moléculas muito importantes, como os hormônios, por exemplo, a testosterona também, e o colesterol ele é convertido até mesmo pela vitamina D. O colesterol é uma parte muito importante da vida dos animais. E por ser mais rígido que os ácidos graxos, o colesterol também é usado para controlar a fluidez das membranas. Mas
tem o colesterol que ele é bom e ruim. Às vezes ele precisa ser comido ou não. Então, o colesterol na dieta, ele costuma ser uma coisa ruim. A dieta que a gente tem do Brasil, por exemplo, que ela é rica em produtos de origem da Itália, é rica em colesterol, entendeu? Então, o colesterol pode ser algo bom e algo